Eu nunca vou me esquecer no dia que comecei a trabalhar no Hospital Municipal Santo Agostinho. O lugar já tinha uma reputação estranha na cidade, mas eu nunca fui de acreditar em boatos. Era o meu primeiro emprego como enfermeiro, e eu estava determinado a mostrar serviço. A estrutura do hospital era antiga, os corredores pareciam intermináveis, e as paredes, com pintura descascada, pareciam esconder histórias que ninguém queria contar. Logo de cara, alguns colegas me alertaram sobre o quarto 36. Falaram que era melhor não passar muito tempo lá, mas eu, sempre cético, dei de ombros. Superstição de gente cansada, pensei. Só que ao longo da semana comecei a notar que ninguém parecia ficar muito tempo designado para aquele quarto. Enfermeiros e médicos eram trocados com frequência, e ninguém falava muito sobre o assunto. Eu também ignorei isso no início. Até que uma noite, a supervisora deu a minha primeira designação oficial. Quando olhei para a ficha, senti um frio na espinha. Eu cuidaria do paciente no quarto 36. Fiquei curioso, mas me mantive tranquilo. Caminhei pelo corredor escuro até chegar à porta. Quando entrei, senti um ar gelado, mas não pensei muito nisso. O paciente era um homem idoso, respirava com dificuldade. Tudo parecia normal, até que ele abriu os olhos e sussurrou: "Ele está aqui." Fiquei sem entender e perguntei se ele sentia dor, mas ele só olhava para um canto escuro do quarto. Foi impossível não sentir um desconforto, mesmo que eu tentasse me convencer de que era coisa da minha cabeça. Naquela noite, quando saí do quarto, um arrepio percorreu minha espinha, e eu sabia que havia algo errado ali. A partir desse momento, o quarto 36 nunca mais saiu da minha cabeça. Depois daquela primeira noite no quarto 36, comecei a prestar mais atenção ao que acontecia ao meu redor. Os boatos que antes eu ignorava pareciam ganhar um peso diferente. No dia seguinte, comentei com alguns colegas sobre o paciente que havia dito, mas ninguém parecia disposto a falar sobre o assunto. Era como se todo mundo soubesse algo, mas evitasse tocar no tema. Como se o simples fato de mencionar o quarto pudesse atrair algo ruim. Uma das enfermeiras mais antigas acabou soltando algumas histórias estranhas, enquanto tomávamos café. Mencionou que ao longo dos anos, muitos pacientes que estavam se recuperando bem tinham morrido de repente no quarto 36. As mortes eram inexplicáveis, e alguns monitores de sinais vitais registravam leituras estranhas, pouco antes dos óbitos. Eu tentei me manter cético, mas era difícil ignorar tantos relatos. Diziam até que o hospital abafava os seus casos, como se preferisse varrer tudo para debaixo do tapete. Foi então que decidi pesquisar por conta própria. Passei uma tarde nos arquivos antigos do hospital, e o que descobri foi perturbador. Décadas atrás, um médico renomado havia trabalhado ali. Ele era brilhante, mas após uma série de erros médicos começou a ser acusado de negligência. A pressão foi tanta que ele acabou tirando a própria vida, e o local escolhido foi justamente o quarto 36. Antes de morrer, disse que ele teria dito: "Eu nunca vou sair daqui." E foi a partir desse ponto que as coisas começaram a desandar. Com essa nova informação, passei a evitar o quarto quanto podia. Mas como todo enfermeiro sabe, nem sempre temos escolha. Não demorou muito para que eu fosse designado de novo para cuidar de um paciente lá. Nessa noite aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Eu estava ajustando os monitores do paciente, quando ele, visivelmente apavorado, murmurou: "Ele voltou." A princípio, achei que fosse um delírio, mas então olhei para o canto escuro do quarto. Lá estava algo, uma sombra, ou pelo menos parecia. Não era clara, como uma pessoa, mas também não era apenas um borrão. Estava parado imóvel e parecia me observar. O ar ao redor ficou pesado, sufocante. Pisquei e a sombra desapareceu como se nunca estivesse ali. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas uma coincidência, ou fruto da imaginação de pacientes em estado crítico. Algo naquele quarto estava errado, algo além da lógica. Depois daquela visão, fiquei paralisado por alguns segundos. Tentei convencer a mim mesmo que havia sido apenas um jogo de luzes, mas o que senti não era fácil de ignorar. O ar parecia carregado, como se algo invisível estivesse me observando. Eu saí do quarto o mais rápido que eu pude, tentando manter a calma, mas o desconforto continuou a me acompanhar pelo resto da noite. Nos dias seguintes, o quarto 36 parecia sempre estar à espreita, como se fosse impossível esquecê-lo. Passei a ouvir mais relatos entre os corredores do hospital. Alguns enfermeiros, mais supersticiosos, acreditavam que a sombra que eu vira era o espírito do médico que havia morrido ali. Outros diziam que o quarto simplesmente atraía a morte.
e que qualquer um que passasse muito tempo lá acabaria perdendo a sanidade. Com o passar do tempo, não consegui mais ignorar os eventos. Decidi tomar uma atitude. Naquela noite, quando me disseram que eu seria designado novamente ao quarto 36, levei comigo um gravador de áudio. Eu nunca sabia exatamente o que estava procurando, mas queria uma prova de que não estava enlouquecendo. Se houvesse algo ali, talvez o gravador captasse. Quando entrei no quarto, o paciente, um homem de meia idade que estava passando por uma cirurgia simples, dormia tranquilamente. A princípio, tudo parecia normal. Liguei o gravador, me sentei, esperando algo acontecer. O tempo passou devagar. O silêncio do hospital era quase ensurdecedor, e a única coisa que eu ouvia era o bip suave dos monitores. De repente a temperatura despencou. Senti um calafrio intenso percorrer minha espinha, e o paciente começou a se agitar, murmurando coisas incoerentes. Ele abriu os olhos de repente e com um olhar puro terror, sussurrou: "Ele está aqui!" Foi nesse momento que eu ouvi um som. Não com os meus ouvidos, mas pelo gravador. Um sussurro fraco, uma voz distante, dizendo algo que eu não conseguia distinguir. Olhei para o canto escuro do quarto. Mais uma vez vi a sombra, só que dessa vez ela estava mais próxima. Era como uma presença viva, mas ao mesmo tempo completamente inumana. A sensação de opressão era tão forte que eu mal conseguia respirar. Tentei sair, mas quando fui até a porta ela estava trancada. Eu puxava a maçaneta com toda a força, mas parecia que algo mantinha fechado. O pânico tomou conta de mim, e a sombra começou a se mover lenta, mas implacavelmente em minha direção. Não sei quanto tempo fiquei ali, tentando escapar, até que a escuridão pareceu me envolver e tudo ficou preto. Acordei dias depois em uma cama do hospital, mas dessa vez não era o quarto 36. Fui informado que me encontraram desmaiado no corredor, sem nenhum sinal de que algo estivesse errado no quarto. O paciente havia morrido. Mais uma vítima do que agora eu sabia que era muito mais do que apenas um boato. Mas ninguém acreditava em mim. O hospital diagnosticou meu colapso como um resultado de estresse e exaustão. Disseram que era comum entre enfermeiros que trabalhavam durante a noite. Tentaram me convencer de que o que eu vi era fruto da mente cansada. Mas eu sabia a verdade, aquela sombra ela era real. E sabia que de alguma forma eu não era o primeiro a ser tocado por ela, nem seria o último. O quarto 36 continuou em operação, como se nada tivesse acontecido. O hospital seguiu com suas rotinas, ignorando os avisos e as mortes inexplicáveis. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Mesmo longe, ainda sinto que o peso daquela presença. Às vezes, em meus pesadelos, ela volta silenciosa, me observando na escuridão. E eu me pergunto, quanto mais irão entrar naquela sala, sem saber o que os espera? Anos se passaram desde aquela fatídica noite, mas a lembrança do quarto 36 ainda me assombra. Fui afastado do trabalho por tempo determinado, com um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo assim, nunca consegui realmente me desligar do hospital. O tempo todo eu me perguntava o que acontecia com os pacientes e os enfermeiros que ainda tinham que lidar com aquele quarto amaldiçoado. Em casa, isolado, comecei a investigar o hospital, o médico que morreu no quarto 36 e os eventos inexplicáveis ao seu redor. Vasculhei bibliotecas, arquivos online e reportagens antigas. O que descobri só confirmou minhas suspeitas. Aquilo que eu vi não era fruto da exaustão. O médico que se suicidou já estava obcecado com uma presença, que lhe dizia sentir no quarto, ouvindo sussurros e vendo sombras. Descobri que as mortes inexplicáveis continuavam, sempre ligadas ao mesmo quarto, e os registros digitais do hospital frequentemente falhavam de forma bizarra. Conforme me aprofundava, a sensação de ser observado crescia. Uma noite, enquanto revisava arquivos no computador, a luz piscou, e a tela mostrou o corredor do hospital. O sussurro surgiu. Você não devia estar olhando. O ar da sala ficou pesado. Quando me virei, lá estava, a sombra do quarto 36, parada no canto do meu quarto, me observando. Percebi que nunca havia deixado o quarto 36. Ele tinha me marcado. O frio aumentava enquanto a sombra se aproximava, até que eu vi o sussurro final. Você nunca deveria ter voltado. A escuridão me envolveu e eu soube que não havia mais escapatória. Desde então, minhas noites são atormentadas por essa presença. O único jeito de dormir é sob efeito de remédios fortes, mas até esses não conseguem afastar os pesadelos.
Mesmo à distância, o quarto 36 ainda me vigia. Tenho medo que seja para sempre.